Oi, gente, conforme eu prometi para vocês, hoje eu vou fazer a demonstração, né, da cola Mod Podge caseira, que eu ensinei há umas 2 semanas, e vocês me pediram, né, para aplicar em alguns materiais, para ver, né, o resultado que realmente é excelente. Então, hoje eu vou aplicá-la, olha, no MDF com tecido, e também vou aplicar no MDF utilizando guardanapo para decupagem. E também, como bônus, eu vou ensinar vocês a fazer umas flores belíssimas utilizando, olha só, esse algodão aqui redondinho, né, para limpeza de pele. E vocês vão ver que flores lindas nós vamos fazer utilizando a Mod Podge caseira que eu ensinei aqui para vocês, tá? Então, são várias técnicas, vocês vão ter uma ideia bem precisa a respeito desse material maravilhoso que vocês agora têm em mãos, tá bom, gente? Então, os materiais vocês viram são bem fáceis e vamos à nossa técnica. E algo que me perguntaram bastante se era possível utilizar a Mod Podge caseira para colar tecido. Então é isso que eu vou demonstrar para vocês agora. Eu vou colar nessa placa de MDF que ela já vem assim pintada. E eu gosto sempre de ter um fundo branco para ressaltar a cor do tecido. Se você tiver uma sem pintura, é só passar um fundo branco aqui com uma tinta à base de água, que aí não tem problema nenhum. E para fazer a decupagem, gente, é aquela técnica comum, né? Como nós utilizamos nas outras colas. Olha como a cola ainda está bonita. Já faz uns 20 dias que eu fiz essa cola e vocês estão vendo, olha. Ela tá da mesma maneira de quando nós fizemos. Ela, como eu falei na aula, se você guardar em um frasco como esse, que é bem hermético, né? Um frasco de rosca, ela não seca, ela fica intacta e pronta para usar. Olha, aqui apliquei em tudo e agora eu vou passar o tecido por cima, tá? E essa técnica que eu estou aplicando no MDF é a mesma, né, gente? Para qualquer outro tipo de material. Se você estivesse aplicando no vidro, no papelão, enfim, no plástico, a técnica é sempre a mesma, né? Aplica a cola e agora eu coloco um plástico sobre o tecido e fixo melhor, né? Empurrando assim com o paninho, sempre do meio para fora. Para que fique uma colagem bem bonita, né? Sem nenhuma dobra e também sem nenhuma bolha. E olha só, gente, como já colou super bem, tá vendo? Não ficou nem uma marquinha de bolha, né? E como ela também é um produto de acabamento, então agora eu já posso passar mais uma camada aqui sobre o tecido, que vai ajudar na colagem e já vai dar o acabamento que nós faríamos normalmente com um verniz acrílico, por exemplo, né? Então, não há necessidade de passar verniz, né? Fazendo esse acabamento aqui com a própria cola, com a Mod Podge, aí o acabamento já estará perfeito. Inclusive, gente, quem não assistiu a aula, né, quando eu ensinei a fazer a Mod Podge caseira, eu vou deixar aparecendo aqui em cima no card para vocês acompanharem. Lá vocês vão entender que pelos produtos que eu utilizei na receita, essa cola ela é tanto um produto para efetuar a colagem, quanto também um produto de acabamento. Olha, vou passar um pouquinho aqui para fora do MDF, que é para facilitar na hora de recortar, porque o tecido já fica mais durinho. Olha só. E pronto, gente, olha, basta essa camada para já dar aquele resultado bem bonito. E o pincel nós limpamos com água, porque todos os produtos que eu utilizei para fazer a Mod Podge caseira foram produtos à base de água, então o pincel agora eu lavo com água e detergente neutro, tá? Eu vou deixar secar esse tecido e já vamos para o próximo material, para vocês também verem a beleza que é essa cola. E agora também, né, vamos ao uso da Mod Podge caseira, só que dessa vez com papel. Eu vou utilizar agora o guardanapo de papel, guardanapo para decupagem, mas qualquer tipo de papel, né, gente? Aí você utiliza a técnica, é idêntica.
Então, olha, essa caixinha de MDF que eu mostrei, eu já passei um fundo branco nela, que é justamente para evidenciar aqui o desenho, tá? E para medir o papel, olha, é bem fácil. Eu coloco a caixinha aqui do lado, que eu vou tirar só uma faixinha, né? E vou virando ela assim, porque eu quero colocar dos 4 lados, olha. Aí eu pude notar que na largura aqui do papel já será o suficiente para cobrir toda a caixinha. E eu vou recortar, né, uma faixa um pouquinho maior do que a caixa, que é sempre bom, né, gente, ter uma sobra para depois nós recortarmos. Olha só. E vou recortar a faixinha que eu vou usar. Pronto, e como sempre, né, nós retiramos aqui as películas do guardanapo, deixando só essa película aqui, que é a que está o desenho, né? Essas outras duas aqui, eu retiro e vamos aplicar na caixinha. E a mesma coisa, vou usar a nossa querida Mod Podge caseira. Aplico uma camada fina aqui sobre a lateral do MDF. E vou aplicando o papel. Mais uma vez, né, venho aqui com o plástico, olha, e já vou alisando para que fique bem colado. E agora venho pro outro lado. Fácil, né, gente? Aqui não tem segredo, é a técnica da decupagem mesmo. Nós já estamos habituados, né, a fazer com a cola comum. E vocês viram como a Mod Podge ela desliza super bem, né? Isso por causa da presença também do verniz que nós colocamos na receita. Pronto, gente, olha só que lindo, né? Já apliquei em tudo. Essas rebarbas aqui depois eu vou retirar, né, com a lixinha de unha. Mas primeiro eu vou deixar secar. E só após a secagem, quando eu uso principalmente o guardanapo de decupagem, eu gosto de passar a camada extra, né, de acabamento após a secagem, para evitar que o guardanapo enrugue, tá? Então, vou deixar primeiro a caixinha secar bem, e depois que secar, eu vou passar mais uma camada, que será justamente o acabamento, que seria, no caso, um verniz, mas nós vamos fazer com a própria cola Mod Podge, vocês vão ver que vai ficar belíssimo. Aqui embaixo eu não vou passar, né? E agora eu vou aplicar da mesma maneira aqui na tampa, tá, gente? Aí não tem segredo, eu vou novamente medir aqui a tampa, né? Deixar um pouquinho a mais e vou aplicar também na tampa a mesma estampa, tá? E pronto, gente, ó, vocês estão vendo? Tá bem coladinho também aqui a tampa, né? E eu vou, como a caixinha, deixar secar bem. E agora que já secou a colagem, com a ajuda de uma lixa, eu vou retirar, né, essas rebarbas aqui que ficaram. Bem fácil, né, gente? É a técnica que nós já estamos mais do que acostumados a fazer de decupagem. Olha. E pronto, gente, olha, agora que eu já dei o acabamento, né, em tudo, eu vou passar novamente uma camada da Mod Podge para fazer aquele brilho bonito, acetinado, e a proteção da nossa peça sem a necessidade, né, do uso do verniz. Olha, vou passar uma camada um pouco mais grossa aqui em tudo, e esse já será o acabamento, né, da nossa peça. Aí na parte de dentro, gente, não pintei porque eu vou fazer flocagem. E a técnica de flocagem eu não vou gravar porque eu já ensinei aqui no canal como fazer, né? Então,
quem não assistiu a aula, eu vou deixar aparecendo também aqui em cima, que é um acabamento bem bonito, fica parecendo veludo, né? Chama-se flocagem. Então, não vou gravar para não ficar muito longa a nossa aula. E pronto, gente, olha, já passei em tudo. E agora sim, eu vou deixar secar tanto o tecido aqui quanto a caixinha, né? E já volto para nós continuarmos. E dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer as belas flores utilizando, né, o nosso algodão, tá? E agora chegou o momento, né, de fazermos as flores também utilizando a cola Mod Podge caseira. E é uma técnica muito linda, gente. Olha, eu vou utilizar como base esses algodões aqui que nós compramos para limpeza de pele. São discos de algodão que é muito fácil de encontrar em supermercado, em farmácia, é muito barato. E ela será a base, né, para nós fazermos aqui as flores lindas que eu vou aplicar nos trabalhos de decupagem. Olha só, vou tirar um pouco aqui de alguns discos. E para fazer, gente, é bem fácil. Eu vou primeiro fazer uma mistura para atingir o algodão. Então, olha, eu vou primeiramente colocar a nossa cola, né, a Mod Podge, aqui em um frasco. A proporção que eu vou usar, essa aqui é uma colher de sopa, 15 ml, mas você vai fazer a quantidade de acordo com o número de flores que você for fazer, tá? Olha, eu vou colocar aqui uma colher de cola e colocar aproximadamente 2 colheres de água. Olha, aqui é água filtrada, temperatura ambiente, olha, 1, 2, eu creio que já seja suficiente, não, vou pôr 3, vou colocar mais uma, 3 colheres, aí já será o suficiente para esse trabalho. Tem que ficar realmente um produto bem aguado, tá? E vou misturar. E agora, para atingir, você vai utilizar a cor que você deseja que fique a pétala, né, da flor que você está usando. Eu vou fazer uma mescla, olha, desse cor de rosa aqui, que é o laca rosa, com o magenta primário. Mas aí você utilize a cor que desejar. Eu tô utilizando tinta acrílica, mas pode ser qualquer produto à base de água, tá, gente? Pode ser tinta acrílica, tinta PVA, pode ser também corantes desses líquidos. Qualquer tipo de corante ou tinta, desde que seja à base de água para poder dissolver aqui na água, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho de tinta até ficar mais ou menos a coloração que eu desejo. Vá colocando aos poucos, tá, gente? Olha. Vou colocar mais um pouquinho. Vocês viram? Vai bem pouca tinta, praticamente, olha. 2 porções dessa aqui, não dá nem uma colher de café da tinta para atingir bem aqui o meu trabalho. E aqui ao lado eu vou colocar um pouquinho da laca magenta, porque eu quero fazer alguns efeitos, tá? Então, vou deixar aqui ao lado. E agora, para fazer é muito fácil, gente. É bem parecido com o método que eu já ensinei para vocês, de fazer aquelas flores, né, de chita. Só que aqui nós não vamos precisar de cola, porque a Mod Podge já está aqui na nossa mistura. Então, é bem fácil de montar as nossas flores. Eu vou utilizar esses 2 copinhos para fazer tamanhos diferentes. Olha, esse aqui tem 5 centímetros de diâmetro a boca do copo, e esse aqui tem 6,5. Aí eu consigo fazer diferentes tamanhos de rosas, tá? Então, olha, eu pego aqui o algodão e simplesmente mergulho aqui na tinta, tá? Retiro o excesso, olha. E aqui na pontinha dele, eu vou colocar um pouquinho da cor mais escura, só para dar um contraste, que normalmente na pontinha da rosa fica um pouquinho mais escuro, né?
Então, coloco um pouquinho de tinta, molho aqui de novo, ó. É só para dar um contraste. Tá vendo? Olha, enxugo bem e coloco aqui na beirada do copo. E assim eu vou fazendo com as demais. Olha. Retiro o excesso. Passo um pouquinho aqui. E vou colocando. Aí você vai sobrepondo, né? Você viu que eu coloquei uma, aí sobrepus a outra. Até que a minha flor esteja formada. Aí quantas pétalas você vai usar, quantos discos, isso depende muito do tamanho, né, do copo que você tá usando. Se você for fazer uma flor muito grande, aí vai usar mais, né, discos de algodão. Se for fazer uma flor menor, são menos, olha. Tá vendo, gente? Bem fácil, né? E vocês vão ver que belas flores nós vamos formar. E pronto, gente, olha, agora que eu já apliquei a primeira camada, eu venho com a segunda camada em cima desses dois, ó, tá vendo? Aqui tem uma pétala, aqui tem outra, aqui tem uma embaixo, então eu vou colocar essa por cima, que assim nós vamos intercalando, né, as camadas de algodão. E diferente da outra técnica que eu ensinei para vocês, não há necessidade de passar cola aqui sobre o algodão, porque a cola já está aqui na mistura. Então, a Mod Podge vai fazer já o seu trabalho, né, de fixar. Olha, eu vou colocar aqui entre uma e outra, aqui as pétalas, tá? E agora é fácil, gente, é só ir seguindo essa lógica aqui que eu já expliquei para vocês. E montando as rosas. Fazer também na cor azul fica muito bonito, já fiz. Fica bem bacana também. Aqui acabou, eu vou preparar mais um pouquinho. Pronto, eu fiz mais um pouco, né? E agora eu vou continuar aqui preparando as pétalas. Vocês observem que depois que eu coloco a magenta, eu sempre molho de novo, que é justamente para ela espalhar, tá vendo? E fazer esse efeito assim, como se fosse um aquarelado. Isso é bastante importante. Pronto, gente, eu creio que já seja o suficiente. Agora, para dar o acabamento, eu pego uma inteira e coloco aqui, olha, cubro tudo, tá? Aí aperto bem para ela colar. E agora eu deixo secar. E o tempo de secagem, gente, vai depender muito da temperatura ambiente, né? Em um dia quente, em algumas horas, ela já seca, porque é o tempo da água evaporar e a cola secar. Então, agora eu vou deixar aqui bem direitinho, olha, secando. Vou fazer mais uma, utilizando esse outro copo aqui, né? E vou fazer da mesma cor que essa, tá? E depois já estiver tudo pronto, eu volto para nós aplicarmos nossas lindas flores nos trabalhos de decupagem, tá bom, gente? Até já! Bem, agora que o trabalho já secou, vamos finalizar. O que demorou mais para secar foram as flores, porque nós estamos enfrentando uma onda de frio, então ficou chovendo, frio, demorou uns 2 dias para secar as flores, tá? Se tivesse uma época quente, aí demoraria menos tempo. E eu aproveitei e fiz essa menorzinha aqui, essa azul,
para colocar na caixinha. Olha só como vai ficar bonitinho. E para isso eu usei, olha, essa boca aqui pequenininha, porque aí foram só 7 pedaços de algodão, né? Ela tem 3,5 centímetros para fazer uma flor menor. Então, quanto maior o diâmetro aqui da boca do frasco que você tá usando, maior a flor você vai fazer, tá? E eu vou começar recortando, né, aqui o tecido que eu colei no MDF e já mostrar para vocês o resultado da colagem e do acabamento da Mod Podge caseira. Hoje eu não vou fazer nenhum trabalho, é só um vídeo de demonstração do produto, né? Então, é mais para mostrar para vocês a colagem e o acabamento dessa cola que eu ensinei na Mod Podge caseira. Olha, recortei aqui só para dar um acabamento melhor, mas vocês já podem notar, gente, olha só o brilho que ficou, né? Ficou um brilho acetinado, como se eu tivesse passado um verniz. E aqui, como vocês viram, eu só passei a cola, o tecido e mais uma camada de cola, e ela já deu aquele acabamento bonito quando nós fazemos a decupagem com tecido e depois passamos o verniz acrílico à base de água. Na caixinha, mesma coisa, gente. Olha só que brilho bonito que ficou, né? Não parece que tá envernizada a peça, mas não está. Ela tá somente com aquela camada da Mod Podge que eu mostrei para vocês. Fiz a decupagem e passei depois. Aqui dentro, como eu falei, eu fiz a flocagem. E olha só que bonito. Aí não precisa mais passar verniz, não precisa mais nada, porque essa é uma cola que já dá o acabamento. Por isso ela tem essa característica super importante, né? De colar e já dar o acabamento nas peças. E aqui são as flores, né? Que eu ensinei vocês a fazer com o algodão. Olha como ficou bonita essa com azul. Eu posso colar aqui na tampa da caixinha, ó, vai dar direitinho o tamanho. Olha como fica lindo. Depois, se eu quiser borrifar um pouco de perfume sobre ela, aí vai absorver bem o perfume e vai ficar uma flor perfumada, né? Achei que ficou bem bonito. E essas aqui eu vou retirar dos copos, olha, tá vendo? Ficou bem bacana também, né? Ficou maior do que essa outra, porque o diâmetro aqui do copo é bem maior. E aqui essa outra também, olha só, gente, como ficou linda. Aí você pode depois, se quiser também movimentar aqui, olha, né? Deixar mais aberta, mais fechada, aí é possível. Como ela ficou muito tempo para secar, pode ser, gente, que nem essa folha aqui, eu até deixei de propósito. Olha, ela soltou, tá vendo? Ela fica no formato, mas ela soltou porque ela realmente ficou muito tempo esperando a secagem. Isso é normal acontecer. Então, se por acaso acontecer de soltar alguma folhinha, é só você pegar a Mod Podge mesmo, passar com o pincel aqui um pouco de cola e colocar, tá? Porque ela vai ficar no formato, ela não vai deformar. Depois que seca, como tem cola aqui, olha, ela tá dura. Então, você pode normalmente colocar aqui de volta e montar sua flor, tá? Isso pode acontecer e eu gosto, você sabe, de mostrar tudo para vocês, né? Mas eu também adorei aqui o resultado das flores, olha só como ficaram lindas. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muita gente me pediu, né, para mostrar aplicações dessa cola. E vocês viram, né, que é possível aplicar no tecido, no papel. Aqui eu apliquei no MDF, mas se você estivesse aplicando em outro material, como vidro, plástico, seria a mesma técnica e também o mesmo resultado. E como bônus, né, eu ensinei a fazer essas flores aqui com algodão, que realmente eu adorei o resultado também. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se vocês gostaram, não deixem de me dizer nos comentários, né, o que vocês acharam. Se você não assistiu a aula, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo a aula de como fazer essa cola maravilhosa, tá? E também não deixe, né, de se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo essa aula. Tá bom, gente? Essa aula eu fiz a pedido de vocês, com todo carinho, e eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!